Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Gostaria que a igreja abrisse no livro de Gálatas, no capítulo 5, versos 25. Capítulo 5, versículo 25. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti, Deus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo. Que possamos sair daqui, Deus, edificados, Pai querido. Com que a gente, Deus, venha refletir, Pai, na Sua palavra, Deus. E fazer com que ela se torne, Pai querido, vivenciada, Pai, através de nossas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então diz assim a palavra de Deus em Gálatas 5:25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossas vidas. Aqui está na versão NVT. Vou ler mais uma vez. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossas vidas. Então o tema da nossa mensagem é sigamos o Espírito Santo, né? Guiados pelo Espírito Santo. Havia um homem cujo nome é anônimo. Ele vivia totalmente sobre o domínio de sua mente e do seu coração. Tudo o que ele fazia era pautado em suas próprias decisões somente, sem perguntar para ninguém e muito menos para Deus. Na verdade, ele não conhecia Deus como um amigo e como um pai. Ele apenas conhecia Deus de ouvir falar. Falava o nome de Deus de vez em quando, e só quando precisava, e olhe lá. Mas um dia, alguém que ele mal conhecia, falou do amor de Deus para ele, e do plano de salvação, e que Deus queria se relacionar com ele como um amigo e filho. Então, desde aquele dia, seu coração se quebrantou, ao ponto de humilhar e de entregar a sua vida a Cristo. Ele sabia que ia ser diferente daqui para frente. Teria que mudar os seus velhos hábitos para novos hábitos, como por exemplo, orar e ler a Bíblia. E na medida que ele foi tendo essa constância e disciplina, seus pensamentos foram recebendo uma nova direção. Quando ele pegava um ônibus, sua mente dizia: fale de Jesus. Quando ele estava no trabalho com seus colegas, sua mente novamente dizia: fale de Jesus. Daí ele se perguntava se era realmente ele que estava pensando, ou se era o Espírito Santo que estava falando ao seu coração. Até que um dia ele abriu neste texto de Gálatas 5:25, que uma vez que vivemos no Espírito, a gente segue a direção do Espírito. Daí de repente houve um plim na sua mente, e uma palavra rema que abriu seus olhos para a realidade espiritual, que quanto mais ele obedecia essa voz do íntimo do seu coração, que é a voz do Espírito, mais ele tinha experiências com Deus. Amém? E aqui Jesus, ele disse para a mulher samaritana, em João capítulo 4, a partir do versículo 10, Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente de Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Falando da água física, né? Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Amém, gente? Essa fonte é o Espírito Santo. Essa fonte é o Espírito Santo. E como o Senhor Jesus disse, ela brota, ela é para a vida eterna. Então ela nunca cessa, ela nunca para. Ela sempre flui cada vez mais para a eternidade. E daí surgem novas revelações e novas direções do Espírito Santo. Então, quanto mais você está conectado com Deus, quanto mais você está
disciplinado na oração e na leitura da palavra, o Espírito Santo de Deus, ele vai te direcionar. E ele vai gerar em você uma sede insaciável e uma fome imensurável pela palavra de Deus. E quanto mais você vai estar se aproximando de Deus, como diz em Tiago, mais Ele vai se aproximar de você, e mais Ele vai ministrar ao seu coração o que você precisa fazer. Ele vai te orientar. Pois quando você abrir a sua boca para falar do amor de Deus, as palavras elas vão fluir como um rio, e o Espírito Santo vai trazer à memória tudo aquilo que você meditou. Então, quando você está ali em sintonia com o Espírito Santo, e você está ali sempre observando a palavra de Deus, quando você for falar do Evangelho de Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer à tona tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você meditou, e você vai se surpreender, porque o Espírito Santo, ele vai te usar de uma maneira que você nunca pensou antes. Mas para isso, você precisa estar atento à voz dele. Muitas vezes o Espírito Santo, ele fala conosco no decorrer do dia, mas a gente fica tão preocupado com as coisas da vida, a gente fica tão, às vezes até meio estressado, né? Que a gente acaba meio que, não que resistindo, mas a gente deixa com que essa voz fique abafada dentro da gente, a voz do Espírito Santo. Sendo que o Espírito Santo, ele quer nos dar uma direção para aquele dia ou para aquele momento. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele mora em nós. A partir do momento que você recebeu a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, ele selou em você o Espírito Santo. Mas para você gerar essa comunicação com o Espírito Santo, você precisa ter essa comunhão diária com Ele, essa oração, essa leitura da Bíblia. Isso é uma coisa caminha com a outra, entende? Então ali você vai ser direcionado por Ele, você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. E como eu falei, né, às vezes a gente resiste à voz do Espírito, e às vezes a gente sabe que Ele está falando, mas não queremos obedecer, pois não queremos sair da zona de conforto da nossa comodidade. Às vezes a gente está resistindo à voz do Espírito Santo, porque a gente quer ficar ali na nossa, a gente quer ficar estagnado. Mas o Espírito Santo, ele quer que você saia, ele quer que você vá, e ele quer que você faça diferença, aonde quer que você esteja. Então não resista à voz do Espírito Santo, obedeça. O Espírito Santo, ele pode te pedir para você fazer loucuras, mas obedeça, porque é para a glória de Deus. Teve um dia que eu estava lá na balsa, estava lá sentado lá na balsa pequena, estava lá comendo meu lanchinho. Daí a pouco o Espírito Santo fala comigo, fala de Jesus para essas pessoas aqui. Falei, falar de Jesus? Não, vou falar não. Aí veio uma palavra na minha mente, né? Que se a gente sofrer com Ele, a gente vai reinar com Ele. Mas se a gente negar Ele, Ele vai nos negar. Aí não, eu levantei e falei de Jesus para todas aquelas pessoas que estavam lá. Uma breve palavra e depois eu sentei, né? Aí depois um senhorzinho levantou com um panfleto, né? Agora para completar, deu panfleto para cada um. Foi sente a glória de Deus. Entendeu? Então são coisas mínimas, né? Que o Espírito Santo, ele nos pede para fazer, né? Teve um dia também que eu estava indo para, acho que tinha terminado o culto, eu era ensaio. Eu estava indo para casa de bicicleta, na época eu estava morando na casa da minha mãe. E aí eu passando de bicicleta, passei por um homem, né? E a voz falou no meu coração assim, volta e fala de Jesus para ele. Eu fiquei olhando assim para o céu, eu tenho que voltar mesmo. Aí eu voltei, né? Falei de Jesus para o rapaz. Ele estava sentado, inclusive. E aí eu falei de Jesus para ele. E aí quando eu falei de Jesus para ele, eu olhei para esse puxão de um panfleto evangelístico. Olha, glória a Deus, estamos aqui o panfleto evangelístico. Aproveitei que eu estava assim, né? Peguei o panfleto e dei para ele. Né, falei de Jesus para ele também, né? Então, quando a gente está ali em sintonia com o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações, sabe? Só que às vezes a gente, no decorrer do dia, a gente às vezes se esquece, talvez até mesmo de falar com Deus. E aí vem as preocupações, e aí vem estresse com coisas bobas, sabe, estresse às vezes dentro de casa, seja com o marido, ou seja com os filhos, sabe,
na correria, e aí a gente acaba esquecendo que existe uma pessoa que mora em nós, é o Espírito Santo, e Ele quer falar conosco, Ele quer que você, sabe, não que você pare o que você está fazendo, mas Ele quer que você preste atenção no que Ele está dizendo. Maria, como Jesus disse, falou assim para Marta, Marta, tipo assim, deixa isso aí, Marta, faça como Maria. Maria, ela tá pegando a melhor parte, né? Ela tá pegando o melhor, porque ela parou para me ouvir. Então, se você parar para ouvir o que Deus tem a dizer a você, com certeza você vai ser muito edificado. E em relação à palavra de Deus na Bíblia, a gente tem alguns exemplos de pessoas que foram direcionadas pelo Espírito Santo e que pessoas foram tocadas. Por exemplo, Pedro, ele estava no terraço orando e foi direcionado pelo Espírito para ir até Cornélio. Então, ele estava lá no terraço, né, no horário de oração dele, então o Espírito de Deus veio falar com ele, né? Mostrou um lençol vindo de animais puros e impuros. Senhor, eu não vou matar esse animal impuro, né? Porque os judeus, eles não matam, eles não comem coisas impuras, só comem coisas puras. Aí o Senhor falou, não fale impuro aquilo que Deus purificou. Mas na verdade ele estava falando do Cornélio. Aí o anjo de Deus, o Espírito Santo de Deus falou que viria um rapaz, né, até a casa dele, bateu lá na porta, falou assim, o Espírito Santo de Deus falou comigo já. E aí ele foi até Cornélio. Quando chegou na casa de Cornélio, falou de Jesus para Cornélio, para toda a família dele, todos foram batizados, todos foram salvos e cheios do Espírito Santo. Então, e por que o Espírito Santo de Deus falou com Pedro? Porque ele estava com comunhão com Deus, e através dessa comunhão com Deus, pessoas foram edificadas. Filipe também foi direcionado pelo Espírito para falar do plano de salvação para o eunuco. Estava lá Filipe, lá andando na estrada, aí o Espírito Santo, ele leva Filipe até o eunuco, e ele estava lendo o Antigo Testamento em Isaías 53, e aí Filipe perguntou, você sabe o que você está lendo aí? Mas como é que eu vou saber se ninguém me explica? Aí ele, deixa que eu vou te explicar. Aí Filipe, ele falou que Isaías 53 fala sobre Jesus, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, e ali naquele momento ele entregou a vida dele para Jesus, e o eunuco falou, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe falou, você crê em Jesus? Eu creio. Aí eles desceram da carroça, e ele foi batizado ali no rio. Por que Filipe foi até o eunuco? Porque ele foi direcionado pelo Espírito de Deus, e ele estava a serviço de Deus. Amém? Aí fala assim, João, mas eu trabalho o dia inteiro. Rapaz, a gente trabalha para Jesus até trabalhando. A gente trabalha para Jesus até nas coisas do dia a dia. Tem até uma musiquinha, né? Eu quero trabalhar para o meu Jesus. A tempo ou fora de tempo. E também Ananias foi direcionado para ir até Paulo para orar por ele, né? Então Paulo, ele ia para determinada cidade, e lá Jesus apareceu para ele, falou, Paulo, por que tu me persegues? E ali ele ficou cego, e ele ficou alguns dias em uma determinada casa, e aí o Senhor falou a Ananias, vai até a determinada casa lá, porque para você curar Paulo, para você, no nome de Jesus, curar Paulo, porque ele vai ser o meu servo fiel. Senhor, mas ele matou um monte de gente, prendeu um monte de cristão. Não, ouça, vai até ele. Então ele foi lá e falou assim, o Senhor Jesus me mandou vir até você. E ali ele orou por Paulo, em nome de Jesus seja curado, e as escamas dos olhos dele caiu, e naquele momento ele se alegrou, ele foi batizado, ele entregou a vida dele para Jesus, e a partir daquele dia ele foi outra pessoa. Então ele foi direcionado pelo Espírito de Deus, e ele foi até Paulo, sabe? E é assim Deus, ele quer direcionar cada um de nós. Deus, ele tem um plano, Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Mas aí a gente precisa parar para ouvir ele. Parar para ouvir ele. Você tem parado para ouvir Jesus? Você tem parado para ouvir Jesus? Sei que a gente tem conta para pagar, sei que a gente tem parcelas e outras coisas para pagar, mas a gente não pode deixar com que essas coisas tomem conta do nosso coração. A gente precisa entregar nas mãos do Senhor, a gente realmente precisa correr atrás, mas
a gente precisa parar para ouvir o Espírito Santo. Então, esses discípulos, eles mantinham uma intimidade de constância com Deus. E aí eu faço uma pergunta para você: você está tendo intimidade constante com o Senhor? Porque se você não estiver tendo essa intimidade, as coisas do mundo, ela vai acabar tomando conta do seu coração. Porque vir para a igreja toda quarta e todo domingo é bênção de Deus, e ouvir a palavra de Deus é bênção, ouvir as pregações, mas você manter essa comunhão com o Senhor na sua casa, sabe, falando com o Senhor constantemente, lendo a palavra de Deus constantemente, Ele vai te direcionar, amém? E Ele vai te direcionar para coisas que você às vezes nem imagina. Então, a vida desses discípulos estavam a serviço de Deus, independente do que eles faziam no dia a dia. Olha só, independente do que eles faziam no dia a dia. Por exemplo, Paulo, além dele ser um apóstolo e além dele ser um discípulo, ele construía tendas. Pedro, né, com certeza, Pedro ele deixou a função de pescador, porque Jesus chamou ele para ser pescador de homens, porém, Pedro ele tinha a esposa dele. Tinha a esposa dele, tinha um ministério, sabe? Então, gente, eles tinham os seus afazeres, mas eles não deixavam de ter comunhão com Deus, e eles ganharam muitas e muitas vidas para Jesus. E você, esse ano, já vai terminar, né? Mês que vem já termina o ano, e você tem ganhado quantas vidas para Jesus esse ano? Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, e direcionou você, para você falar de Jesus para alguma pessoa. Você falou de Jesus? Ou você deixou passar? Você deixou passar. Não resista ao Espírito Santo. Deus ele quer usar a sua vida. Deus ele quer usar a sua vida. Eu li um livro chamado, eu não me lembro o nome do livro, mas eu sei o nome do autor chamado, o nome dele é Smith Wigglesworth, nome difícil, que ele era um evangelista, né? No final do livro ele fala bem assim, ele dá um conselho para os jovens, né? Jovens, leiam a palavra de Deus, meditem na palavra de Deus, memorizem a palavra de Deus, porque vai chegar um momento que o Espírito Santo de Deus vai usar vocês, e naquele momento ele vai usar, ele vai trazer as palavras à tona, vai fazer com que venha jorrar como rios, e você vai se surpreender pelo que Deus vai fazer através da sua vida. Então é assim, Deus ele quer nos surpreender, mas a gente precisa estar cheio, a gente precisa fazer com que esse rio venha transbordar nas nossas vidas, amém? E portanto, gente, viver pelo Espírito é manter comunhão com Ele diariamente, pois assim a sua comunicação e direcionamento será bem claro em todas as áreas de suas vidas, em todas as áreas. Se ainda você não está tendo essa comunhão constante com o Senhor, a partir de hoje, quando você chegar na sua casa, fala com Deus, sabe, cria uma disciplina, Deus ele quer falar contigo, Deus ele quer direcionar você, amém gente? Que você seja uma bênção onde quer que você esteja, glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus.